Fala, T-Shooters, e aí? Espero que estejam bem e hoje a gente vai falar sobre Cloud Computing. Entender um pouco mais o que é Cloud Computing, alguns conceitos. Eu acho que é muito importante vocês terem em mente da maneira que eu penso sobre Cloud Computing. Então vamos iniciar bem basicamente. O que é Cloud Computing? Nada mais é do que um data center. É um data center onde grandes provedoras, como por exemplo a AWS, a Google, a Azure e entre outras, basicamente tem lá um colocation, tem um data center ali, às vezes dependendo da provedora tem o seu próprio data center, mas algumas alugam ali, algum data center né, que a gente já conhece, que normalmente em infra tradicional a galera vai lá, mexe lá nas paradas físicas e tudo mais. Mas aqui a ideia é o quê? É entender o que de fato é Cloud Computing. Imagina o seguinte, imagina você indo no restaurante e simplesmente ali, né, no horário do almoço, você quer comer algo diferente. E aí você decide falar assim, pô, eu vou comer no self-service, óbvio, né? Bem simples, você vai lá no self-service, você pega o seu pratinho, você pega lá as suas coisinhas tudo bonitinho, na sua bandeja, e aí você começa a escolher. E como que você começa escolhendo? Pô, eu vou comer o feijão debaixo do arroz ou o arroz debaixo do feijão? Qual que você, né, prefere? Então começa aí a jogadinha do Cloud Computing. Então você tem ali a possibilidade de escolher. Então, escolhendo, né, você começa lá. Então, eu vou colocar aqui o arroz, eu não vou colocar nem do lado, nem embaixo, nem em cima. Eu vou colocar o arroz do lado, o feijão do outro lado. E aí você fala, o que que eu quero comer agora de mistura? Então, você acaba, né, escolhendo, você acaba fazendo todo o processo do que você quer comer. Porque no final, o que vai te restar é basicamente pagar, sentar numa mesa e comer. Se você olhar essa analogia, a gente está falando de Cloud Computing também, porque qual que é a ideia do Cloud Computing? Facilitar, facilidade, onde você tem lá diversos recursos e você tem uma crença, óbvio, você precisa criar algo, você precisa criar uma aplicação, você precisa fazer alguma coisa. Então a nuvem, né, a Cloud Computing, a nuvem, ela te oferece recursos para que você consiga chegar no seu destino. Então, basicamente é isso. Então, a nuvem oferece recursos apropriados para você criar o seu aplicativo, para que você consiga disponibilizar seu aplicativo usando diversas maneiras. E aí a gente fala sobre IaaS, PaaS e SaaS. Então, eu vou trazer algumas coisas bem legais aqui relacionado a isso. Então, aqui segue um exemplo bem simples, bem básico do que é ali, né, o IaaS, Infrastructure as a Services, e o PaaS, Platform as a Service, e o Service as a Services. Mas vamos iniciar aqui pelo nosso on-site, né, o nosso on-premise, que basicamente o que acontece, né, quando a gente tem lá o nosso servidor, pensando em CPDs, normalmente, né, quando a gente fala ali, tudo que a gente tem em casa, tudo que a gente tem ali que a gente precisa gerenciar, a gente acaba gerenciando toda a stack. O que seria toda a stack? Desde a parte de networking, toda a parte de armazenamento, os servidores, toda a camada de virtualização, o sistema operacional, o middleware ali, né, dentro já do sistema operacional, runtime ali, seja ele ali a aplicação, o dado, você precisa gerenciar o dado também, e também, de fato, a aplicação. Então, o on-premise nada mais é do que você, literalmente, acordar cedo e ter que ir lá, por exemplo, no data center, lá criar uma janela, ter um data center para você alterar lá, por exemplo, um switch, ou você precisa fazer algum tipo de movimentação. Então você gerencia toda essa camada do on-site. O IaaS ele é bem simples, né? Então a gente já está falando aqui no modelo já de nuvem, no qual toda a parte vermelha ali, quem gerencia é o provedor. Ou seja, aqui nesse caso, o provedor ele aqui só já na camada de infraestrutura como serviço, ele já gerencia para você o networking, também o storage, também os services e também a virtualização. Ou seja, o que você é responsável pelo sistema operacional. A partir do sistema operacional, dentro de infraestrutura como serviço, você precisa gerenciar. E vamos dar um exemplo bem básico aqui quando a gente fala de infraestrutura como serviço.
Atualização de sistema operacional. Você precisa estar sempre garantindo a atualização, porque sim, a nuvem ali você tem uma troca de responsabilidade. É importante para cada provedor sempre tem lá um documento ali onde ela mostra, né, quais são as responsabilidades dela e qual é a responsabilidade do usuário, do consumidor final que está utilizando a plataforma. Então, o IaaS, a partir do sistema operacional, a gente precisa fazer todo o gerenciamento, ou seja, dar o suporte ali à camada de sistema operacional para cima. O PaaS ele acaba sendo um pouco mais interessante em termos de operacional, ou seja, desde o network até o runtime, praticamente o PaaS, a nuvem, a provedora, ela gerencia isso para você. Isso é muito legal. Então você não precisa mais lidar com, por exemplo, atualização de sistema operacional. Você precisa garantir que o seu dado e sua aplicação esteja funcionando. Como, por exemplo, se você tem lá um código lá bonitinho ou um Docker, por exemplo, você pode usar recursos da nuvem que você só praticamente passa onde está o repositório da imagem e toda a mágica acontece. Aquela aplicação vai rodar por trás, porque por trás ali a aplicação, a provedora, ela está entregando para você toda a stack. E quando a gente fala de modelo SaaS, o modelo SaaS ele é bem tranquilo. Quer ver dar um exemplo básico? O Gmail, todo o pacote de Google Workspace, né? Então ali você tem toda aquela, você só usa, literalmente, você usa e você não precisa lidar com nenhum tipo de configuração, como por exemplo o próprio pacote do Microsoft Office 365. O Office 365 você também tem ali só uma maneira de usar. Então ele é muito simples e muito eficaz. Se você não entendeu, então eu vou trazer uma analogia bem melhor. Então agora eu vou trazer para vocês uma maneira um pouco mais fácil de entender ali, ou também para selar o entendimento sobre o que eu falei do IaaS, PaaS e SaaS, é o Pizza as a Service. Onde o On-Premise, você praticamente, vamos pensar aqui numa maneira bem simples. O On-Premise, o que eu preciso para começar ali, para ter uma pizza? Eu preciso ter o queijo, eu preciso ter toda a massa da pizza, eu preciso ter o tomate, eu preciso ter o fogo, eu preciso ter o forno, eu preciso ter a eletricidade, o gás, a soda, né, que no caso é o refrigerante, e a mesa de jantar. Então, o On-Prime, só o tanto de coisa que eu preciso ter, né? Então, tudo é feito em casa. Agora, quando você tem ali uma infraestrutura como serviço, né, quando a gente fala de infraestrutura como serviço, é basicamente onde eu vou lá no mercado, compro já a pizza pronta, levo para casa e faço ele lá no fogo, no forno, e aí eu uso, né, dos recursos onde eu preciso ter o fogo, o forno, a eletricidade, o gás, né, ali dependendo de como que é o forno, o refrigerante e a mesa de jantar. Quando você fala de Platform as a Services, ou seja, você já tem praticamente o delivery. Quando você liga e pede uma pizza, é basicamente isso. Você tem lá um delivery. Você tem a pizza que ela é entregue para você, você só pega ela com o seu refrigerante e come na mesa de casa. Bem simples, bem tranquilo, né, se você olhar a analogia. E o e o Software as a Service, ou seja, o Software as a Service, você praticamente vai jantar fora, você vai num rodízio de pizza, você vai num restaurante, senta na mesa e tudo é servido ali para você. Você só tem ali você só precisa, né, comer a pizza. Então é bem simples e é isso. Então, IaaS, PaaS e SaaS, de uma maneira mais eficiente para explicar, é desse jeito que a gente está falando, é usando o termo Pizza as a Services. Agora vamos falar de algumas considerações que é importante trazer aqui quando a gente fala de Cloud Computing. Basicamente, o que você precisa entender? Então a gente sabe que Cloud Computing nada mais é que um data center, onde você tem uma plataforma, onde você consegue fazer um self-service de recursos, onde você consegue escolher e criar ali sua aplicação com base nos recursos que o provedor, né, a provedora ela te oferece ali, como por exemplo, eu preciso criar uma IaaS, agora que a gente já entende o que e ali eu vou instalar uma aplicação, ou eu posso utilizar ali já um recurso ali
já totalmente paz, onde você só tem a necessidade de fazer um input do seu código e ali por trás toda a infraestrutura acontece. Tem plataformas como, por exemplo, o Google Firebase, a própria Amazon Amplify, o Beanstalk da Amazon também. Tem diversas ferramentas que você basicamente imputa seu código e é totalmente, né, autogerenciado. Você não precisa fazer nada operacional, porque o provisionamento da infraestrutura ela é construída ali por trás das cenas. Então isso é muito legal, isso é muito interessante quando a gente fala de cloud. Mas vamos falar de coisas também que vale a pena entender. Migrar para a nuvem, né, você pode ter benefícios e também malefícios, claro. Por quê? Porque normalmente você precisa estudar, você precisa entender por que eu tenho que ir para a nuvem, por que a minha aplicação precisa ir para a nuvem. Teve uma época, né, um boom aí que todo mundo foi para a nuvem, agora a galera tá falando assim, pô, tô considerando se vale a pena de fato ir para a nuvem. Porque não é barato, não é um negócio simples, até porque você muda o modelo de negócio, você sai do CAPEX para OPEX. E qual é a diferença do CAPEX para OPEX? Vou dar um exemplo muito simples aqui. Então, de maneira simples, o CAPEX é tudo aquilo que você já tem já é previsto. Então, vamos dar um exemplo básico aqui, né? Não indo muito deep sobre o termo. O CAPEX é basicamente, a gente falando de infraestrutura ali on-premise. Então, todo aquele gasto que a gente tem com a infraestrutura já é previsível, a gente já tem aquilo. A gente já tem lá no nossa planilha de gasto, aquilo já é mensurado. Fala, ó, aqui eu vou gastar X, ali eu tenho ali tenho que comprar um novo servidor, já é um gasto que eu já tenho ali, né, eu já tenho essa previsão que eu preciso gastar. Diferente do OPEX, né, quando a gente fala até em modelo de nuvem, que é o quê? Você basicamente paga o que você consome. Vamos voltar ali para uma maneira mais simples de explicar. Conta de luz ou a conta de água, dependendo, né? Então, basicamente, a gente paga aquilo que consome. Então, uma conta bem simples. Se a gente está no verão e eu não gasto muita energia, pelo fato de ter a luz do sol, né, mais tempo durante o dia, então, basicamente, você acaba não gastando tanta energia. Isso é normal, claro, não é em todos os modelos, mas é no modelo mais simples ali, na casa. A gente sabe que tem outras maneiras de gastar energia, com ar-condicionado e etc. Mas, de um exemplo simples. Então, a gente tem momentos, períodos do ano que a gente de fato consome mais energia, né? Então, o que vai acontecer? Consumindo mais energia, você vai pagar mais por aquilo, basicamente. Na nuvem é a mesma coisa. Então, você, com base no consumo, você vai pagar por aquilo. E isso aí tá um grande perigo, porque se você não tem o controle, se você não tem o FinOps, se você não tem a organização, vai dar problema, você vai pagar caro, porque é caro. Então, qual é o segredo? O segredo da nuvem é pensar em que, como eu consigo consumir. Vamos dar um exemplo básico aqui, na Black Friday. Quando a gente tem Black Friday, o que acontece? A gente normalmente lá numa infraestrutura tradicional, a gente aumenta os recursos e aí espera acontecer lá o Black Friday. Então a gente tem ali um gráfico, se a gente olhar e falar assim, eu tenho hoje um servidor, um exemplo simples, com 32 GB e sei lá, 8 CPUs. Então você fala, pô, tá chegando o Black Friday, eu preciso duplicar porque minha demanda cresceu. Como que você vai fazer isso? Você vai lá comprar a memória, adiciona no servidor, não, troca lá o processador, ou às vezes troca até a máquina também, e aí você já tem ali uma máquina ali, uma super máquina ali para aguentar o tranco ali da Black Friday, né? A quantidade de requisições que vai acontecer ali no seu e-commerce. Como por exemplo, e aí, né, desse jeito você tem ali um CAPEX, ou seja, você já tem um custo previsto onde você pegou lá, comprou os recursos e adicionou ao seu servidor. Só que acabou o Black Friday e você ali já diminuiu a sua quantidade de requests, né? Já diminuiu a quantidade de recursos utilizado. Então você vai ter aquilo, né? Você vai ter aqueles recursos ali. E no OPEX, né, usando a nuvem, você consegue fazer o quê? Mensurar com base nos seus requests, claro, com monitoramento preditivo, onde você consegue gerenciar isso também. Então, essa é a maneira legal de entender a nuvem, de entender a plataforma, é saber utilizar usando otimização de custo, entendendo a sua aplicação, escalando quando há necessidade e para isso a nuvem, né, ela te oferece diversos recursos com base em escalabilidade, toda a parte de alta disponibilidade, mensurado em regiões, network, né, com alta performance, entre outras coisas. Agora a gente vai falar sobre o ROI, o retorno de investimento. Quando a gente move uma infraestrutura on-premise para a nuvem, de fato você vai gastar, né? Porque você tem lá os modelos de migração, você tem lá o lift shift, né? Levanta e move, ou seja, você
pega, né, o que você tem ali, o seu as, e manda para o is. Ou seja, você praticamente leva o as is, né? Você pega a sua infraestrutura do jeito que está e move para a nuvem de uma maneira ali bem, né, um backup restore, dependendo de tipo de solução que você pode utilizar, porque a própria nuvem ela te dá ali, por exemplo, um VMware ali dentro da nuvem que você consegue movimentar através de, né, da própria solução da VMware para poder mover para a nuvem. Aí você fala assim, mas qual que é o ganho? Qual que é o benefício? O benefício são dos gastos que não são previsíveis. Ou seja, um exemplo, depreciação de servidores. Isso acontece, é normal. Quando você compra um carro, ele deprecia, ele vai diminuir o valor. Isso é normal. Sobre também no breaks, né, manutenção. Então você tem muitas coisas, ar-condicionado. Então tem muitos gastos que não são previsíveis que tem ali numa infraestrutura tradicional, dentro de um data center on-premise, né? Não é só o recurso, e sim tem diversos gastos para manter aquilo funcional. Toda a manutenção preventiva, e entre outras coisas. E quando a gente vai para a nuvem, a gente não tem mais esses gastos, porque os gastos, né? Lembrando da planilha, a gente tem lá o infraestrutura como serviço, toda a parte ali física tá já com a nuvem, então ela já garante ali a disponibilidade dos recursos físicos. Então você não precisa olhar para esses tipos de gastos, não. Sabendo disso, né? Sabendo que você tem gastos ali que não estão ali, né? Dentro, normalmente as pessoas esquecem de colocar isso, não tem essa informação. Acaba que quando você vai para a nuvem, isso tudo passa a ser de responsabilidade da nuvem, da provedora. Ou seja, você não precisa mais se ter a responsabilidade de pensar no faseamento, toda a parte de ar-condicionado, né, toda a parte de temperatura de um data center, então você está muito mais tranquilo nesse aspecto. Só que é importante saber que, dependendo da maneira que você vai para a nuvem, o seu retorno de investimento pode demorar também, né, ou pode ser de uma maneira mais rápida. Vai depender muito ali de organização, de empresas pequenas. Normalmente ali quando você move aplicações que já tem um suporte na nuvem, é muito mais fácil, mas claro, tem aplicações legado que não é possível fazer a migração. Às vezes você precisa fazer um replatform, você precisa mudar aquilo para um outro tipo de linguagem para poder, né? Então você precisa recriar para ir para a nuvem de uma maneira mais eficiente. Mas voltando, então tem, né, vários modelos. Quando você migra o as is, né, usando lá recursos que facilitam você ter aquele legado diretamente na nuvem, lembra dos facilities, onde você basicamente são gastos não previsíveis, que tá né, relacionado à depreciação, está relacionado também toda a parte de no breaks, né, toda a parte de temperatura, de ar-condicionado ali, e entre outras coisas, né, que não estou mencionando aqui, mas só para vocês terem uma ideia. Ou seja, ir para a nuvem sim é uma ideia muito legal, só que precisa ter condições, precisam ter Cs para você entender se faz sentido ir para a nuvem, porque se você não tem toda a parte de otimização de custos, se você não tem FinOps na sua organização, sim, você pode simplesmente gastar muita grana. Basta você criar um sistema de ingestão de dados errado e ali ficar pegando diversos dados de vários lugares, você vai pagar ali, a conta ela é louca, ela aumenta de fato e muito. Então é importante ter isso em mente, galera. Nuvem é muito legal, é muito interessante, toda a parte de recursos ali, né, muito mais fácil, tudo performático, funciona muito bem, só que você precisa ter o conhecimento, precisa buscar o conhecimento e entender qual que é o recurso, né, pensando em Lego, que vai sim facilitar e vai melhorar a aplicação da sua empresa ou qualquer coisa que você precisa criar como Cloud Native. E também, claro, né, não pode esquecer, a gente tem 3 modelos, então a gente tem pública, né, que é a nuvem, a gente tem o privado, que é a nuvem privada, é possível, por exemplo, usar um OpenStack, onde você consegue subir uma nuvem privada, onde você tem uma plataforma totalmente self-service que vai te oferecer ali recursos para você poder utilizar. E também tem o modelo híbrido, né, muitas provedoras ali já têm ali recursos, né, que você pode trazer esse modelo híbrido, ou seja, seria a ligação entre o on-premise e a nuvem. Você pode utilizar o on-premise, vou dar um exemplo, você pode trabalhar com os workloads on-premise, mas naquele momento ali, se às vezes você quer fazer uma movimentação, você consegue fazer uma movimentação para a nuvem facilmente. Ou você tem ali um modelo onde você tem uma aplicação usando ali um data source, vou dar um exemplo aqui, um modelo de um Cassandra, você consegue ter todo esse dado, né,
transitando dentro dessa ring, desse anel, entre os Cassandras ali, né? E ali você tem uma aplicação totalmente stateless, onde ele pode estar em qualquer lugar. E aí, claro, por cima ali, né, pensando na parte de networking, você pode ter ali um load balancer fazendo essa movimentação para onde você quer que a request vá. E também, né, claro, você pode usar um tipo de WAF, o próprio CDN na nuvem para você poder disponibilizar isso para o mundo. Por quê? Porque é possível, né? Quando a gente fala de provedoras, as provedoras elas têm as regiões, né? Então a gente, para quem já está dentro da área já sabe, mas normalmente uma região ali às vezes tem 3 ou mais data centers dentro daquela região. Vou dar um exemplo aqui, São Paulo, a gente tem lá 3 data centers e a nuvem, né, ela tem essa zona de disponibilidade quando a gente fala de data center, onde ela tem ali uma comunicação ali praticamente direta entre esses 3 data centers. Então isso já garante ali alta disponibilidade para a sua aplicação. E as regiões, né, são tratadas ali, região Brasil, tem lá São Paulo, então vamos falar da América do Sul, aí tem o Chile, tem provedores que tem o Chile, São Paulo, e aí tem nos Estados Unidos, tem um monte ali de zona de disponibilidade dentro da região dos Estados Unidos e no mundo inteiro. Então isso é bem legal, é muito eficiente, você consegue ter muita performance e otimização de recursos e também de networking pelo fato de você utilizar a própria o edge computing dessa nuvem, né? Então você consegue ter toda a camada ali de velocidade, de performance, de segurança ali, totalmente utilizando a nuvem. Então, claro, no final do dia é importante você sim ter a noção se faz sentido, você precisa fazer esse estudo, se faz sentido mover sua aplicação para a nuvem, mover da maneira correta, pensar em evoluir, né? E claro, né, sempre com muita organização ali, como eu disse ali, né, previamente, é importante ter o conhecimento para saber ali, para ter a sabedoria se faz sentido mover ou não. E claro, e se faz sentido mover, pensar em como mover, né? Se vai ser um lift shift, ok, isso não está errado. O lift shift é uma das melhores maneiras, né? Lembrando lá do facilities, mas que você precisa ter uma evolução contínua, ou seja, sempre estar evoluindo ali, sempre evoluir a sua aplicação conforme a necessidade. E assim você vai trabalhando na otimização de custo, porque lembra, o IaaS você tem ali já um custo um pouco maior pelo fato ali de você estar utilizando uma camada onde você precisa ter recursos, gerenciamento de recursos e tudo mais. Agora já no PaaS você já consegue ter ali já um pouco mais de facilidade no sentido de, executa e morre, né? Executa no processo ali de runtime e depois morre, não preciso mais daquilo. Então você consegue usar recursos para minimizar, né? Maximizar a performance e minimizar os custos também. E é isso, então a ideia é trazer essa informação, né, sobre Cloud Computing. Toda a experiência que eu tenho com Cloud Computing, eu tenho um pouco mais de 12 anos de experiência dentro da indústria de TI, trabalhei em diversos setores ali, eu basicamente tenho experiências com nuvem, eu sou formado também numa MBA em Cloud Computing, fiz diversos projetos relacionados a isso. Se você quer saber um pouco mais sobre as minhas experiências, né, quem sou eu, busca lá eu no LinkedIn, dá uma olhadinha, pode me chamar que a gente vai conversar. A ideia é trazer muita coisa interessante nesse canal, relacionada às minhas experiências e também coisas novas. E hoje a gente está falando de Cloud Computing e a gente vai continuar aí com uma segunda etapa, trazendo um pouco mais deep, né, um pouco mais profundo sobre Cloud Computing, recursos, DevOps, entre um monte de coisa que eu já pude trabalhar. Então se você gostou do vídeo, deixa seu like, compartilha com os amigos, ajuda aí, fortalece o canal. E a ideia é essa, né, é trazer, né, o mundo de tecnologias, experiências, né, passadas e também o que está acontecendo aí, a movimentação de mercado, cursos, ensinamento, dicas e entre outras coisas. E é isso. Conto com vocês e até a próxima.